Tudo bem, gente? Começando mais um episódio do podcast Mulheres na Pan. Essa arte linda que o nosso João fez, né? Junto com a Luane. Gente, estamos aqui com muita satisfação hoje, recebendo uma pessoa fantástica. Ela veio de verde para homenagear o Maio Verde. Estou recebendo hoje a doutora Luísa da Damperini. Ela que é gastroenterologista. Acertei, né, doutora? É isso mesmo, nota 10. Bem-vinda aqui ao podcast Mulheres na Pan. Muito obrigada pela oportunidade, pelo momento de conversa que a gente vai ter, falando de um assunto tão importante, principalmente nesse mês, que é o Maio Verde, falando sobre a doença celíaca. Isso aí, gente, doença celíaca. A doutora que também é celíaca. Isso mesmo. Então, sente na pele o que os pacientes também já sentem e quando vão procurar essa ajuda, né, doutora? Antes da gente começar esse bate-papo, só quero lembrar você que tá aí nos assistindo, gente, para você se inscrever no canal e também ativar o sininho, porque ali você vai ficar por dentro de todas as novidades, tá bom? João, se sinta à vontade para também interagir aqui com a gente. A doutora vem hoje falar de um assunto que é bem específico, mas também que tá cada vez mais à tona, assim, para as pessoas. As dúvidas estão sendo sanadas cada vez mais, né, doutora? Porque antigamente, meu Deus, não se falava em doença celíaca, não sabia nem o que era isso, né? É isso mesmo, Tamara. A doença celíaca, ela era dita como uma doença rara, mas na verdade não é. A doença celíaca, ela está presente em 1% da população. O que quer dizer isso? Que, por exemplo, num estádio de futebol, onde a gente tem 10 mil pessoas, ali 100 são celíacas. Olha só. E qual que é o problema? É que ela é muito pouco diagnosticada. Então, desses 100 celíacos que a gente teria ali nesse ambiente, somente 15%. Então, 15 deles têm realmente diagnóstico. Ok. E aí que está a importância da gente falar dessas doenças, divulgar, justamente para facilitar o diagnóstico, para encontrar esses celíacos que muitas vezes não sabem que tem a doença, né? Com certeza. E, doutora, a gente vai entrar já, então, nesse assunto, entender um pouquinho melhor da doença, como é que se faz o diagnóstico, tirar, assim, dúvidas. A gente tem aqui alguns mitos e verdades, né? Mas eu queria entender um pouquinho mais da tua profissão, né? Da tua atuação como gastro aqui em Blumenau. Você é natural aqui da cidade, né? Isso mesmo, sou blumenauense. Há quanto tempo que já está atuando? Por que essa paixão pela gastro? Tá certo. Eu me formei aqui na FURB, em Blumenau, né? Fiz medicina aqui. Depois fiz clínica médica ali no Santa Isabel. E daí depois eu saí para fazer gastro. E retornei agora. Já atuo na área da medicina aí há 10 anos. E o que acontece? Um ponto que me fez escolher a gastro foi a doença celíaca, né? Imagino. Lá no comecinho da faculdade, eu acabei diagnosticando a doença, certo? Isso faz 12 anos, mais ou menos. E, doutora, como foi para ti esse momento? Foi um pouquinho de insegurança, de dúvidas. Eu ainda não era formada, eu já tinha uma experiência por causa da faculdade, mas é diferente, né? A gente estudar sobre a doença e a doença fazer parte do teu dia a dia, Perfeito. Né? Mas, claro, tudo isso é um processo, a gente vai aprendendo a conviver, vai conhecendo cada vez mais a doença e vai se ajustando e convivendo bem com ela. E o que tu pensavas, assim, bom, assim como eu tive talvez uma certa dificuldade para descobrir o meu diagnóstico e assim como eu tenho, né, essa preocupação de realmente ter um tratamento adequado e as orientações certas, por que também não ajudar outras pessoas? Talvez passou isso pela tua cabeça? Com certeza, sem dúvida, é isso mesmo. A gente vê a dificuldade, começa a se interessar por isso, quer conhecer e entender cada vez mais, e a gente vê nesse momento quanto faz diferença tu encontrar com um profissional que entende e que te orienta naquela hora de dúvida, de incerteza, que te coloca no caminho, né? Perfeito. E é ali que acho que talvez foi um ponto que me despertou para gastro, né? Eu sempre gostei muito, durante toda a faculdade, de todas as áreas, assim, né? No começo, tem dificuldade. Tinha muita dúvida. E aí, a gente vai, no decorrer da faculdade, juntando um ponto aqui, um ponto ali, e algumas coisas acontecem e nos fazem definir por uma área, né? É que nem a gente, né, João? A gente faz jornalismo, daí começa aquelas perguntas. Vai atuar no quê? Na época, né? Jornal impresso, TV, rádio, né? Tu achou tua área fácil, João?
Mais ou menos, né? Acho que a gente tá preparado para tudo depois de um tempo. É um pouquinho diferente da medicina, mas a paixão é pelo rádio, né? Na faculdade ainda, na faculdade. Muito bom. E doutora, essa busca que você teve, essa busca pessoal, né, de descobrir realmente o que era a doença e esse tratamento, faz quanto tempo? Faz 10, 12 anos que eu fiz o diagnóstico. De lá pra cá, qual é a tua avaliação? Isso avançou muito? Com certeza. A gente tá num outro momento, né? Num outro momento para a doença celíaca. Lá atrás, as opções eram bem mais limitadas. Essa questão até de dieta fit, muitas pessoas fazendo uma dieta sem glúten, isso por um lado, para os celíacos, facilitou porque aumentou as opções que tinham, a disponibilidade, né, de alimentos, enfim. Isso aí. E até mesmo os estabelecimentos que estão fazendo, porque tem que ter tudo separado, né? Com certeza. Se você faz uma pizza, se você faz os pratos, tem que ser tudo separado, né? Isso mesmo. Na verdade, só pra gente entender, né, o que é o glúten, Vamos lá, o que é o glúten? O glúten é uma proteína presente no trigo, na cevada e no centeio, né? Então, o que acontece? É esse glúten que vai provocar a doença celíaca, que vai provocar inflamação no paciente celíaco. Perfeito. E isso que conversasse sobre a questão de ser tudo separado é o que a gente chama de contaminação cruzada, né? O que é isso? Então, o celíaco, ele não pode ter contato nenhum com o glúten, inclusive não pode ter contaminação. Então, aquele produto que teoricamente não contém glúten, né? Mas que ele entra em contato com outras coisas que contêm glúten, para o celíaco já é um problema, porque essa pequena partícula que pode ficar impregnada nesse alimento ou nesse utensílio de cozinha, seja talher, seja prato, seja esponja de louça, essa mínima partícula de glúten que pode ficar ali já pode ser suficiente para desencadear a inflamação no intestino e no corpo do celíaco. Olha só, gente. A gente pode considerar que é uma doença grave? Sim, pelas consequências que ela pode vir a trazer quando não tratada. Então, a doença celíaca, ela é uma doença crônica que a gente fala, né? Ela não tem cura. Não tem cura. Uma vez celíaco, sempre celíaco, né? Só que ela tem tratamento. Certo. E quando tratada e acompanhada da maneira correta, esse celíaco consegue ter uma vida normal, como quem não tem a doença. Claro que dentro das limitações do tratamento, sim, né? E o que eu digo? Qual que é o problema, né? Problema não, mas é a dificuldade, porque a gente não tem ainda, atualmente, um medicamento para a doença celíaca. Não existe. Não existe. Não no momento. Tem muitos estudos acontecendo, está em processo, muita gente boa estudando sobre isso, mas atualmente o tratamento da doença celíaca é a dieta sem glúten. É evitar e pronto. E livre de contaminação. E isso não é por uma semana, não é por um mês, não. É a vida inteira. Doutora, eu já ouvi falar que, por exemplo, quem tem uma alergia alimentar ou, por exemplo, uma doença celíaca. Isso é bom dizer. Doença celíaca é uma alergia alimentar? Não é bem uma alergia, né? Mas ela é o que a gente chama de uma doença autoimune. Isso que eu ia te perguntar. Eu ouvi falar já que se uma pessoa tem uma alergia alimentar e ela insiste em ficar comendo aquilo, por exemplo, eu tenho intolerância à lactose, né? Não sei se alergia ou intolerância é a mesma coisa, mas se eu tiver uma intolerância e continuar fazendo uso do leite, por exemplo, eu posso vir a ter uma doença autoimune. Eu não sei qual que é a relação, se é verdade ou não. Isso. Para a gente esclarecer, né, as desordens relacionadas ali com o glúten, por exemplo. A gente tem 3 principais. A alergia ao trigo, que é uma alergia mesmo, é o sistema imunológico e que muitas vezes tem relação não só com sintomas digestórios, mas sintomas de alergia de pele, certo? Isso é alergia. A doença celíaca, que é nossa principal conversa, que é uma doença que a gente chama, ela não é uma alergia, é uma doença autoimune. Okay. Então, o que é isso? O que é uma doença autoimune? É quando o próprio corpo, né, ao invés dele identificar o glúten como inimigo, então a gente ingere o glúten passa ali pela nossa digestão, chega lá no duodeno, que é o comecinho do intestino fino, do intestino delgado. Chegando ali, o que acontece? As células de defesa do corpo não veem o glúten como inimigo, mas sim
as nossas próprias células do corpo. Então, o nosso sistema de defesa, os nossos soldados começam a lutar contra o nosso próprio intestino. Certo. E essa luta diária é o que causa a inflamação ali no intestino, e é isso que a gente chama de doença autoimune. Olha só. E terceiro ponto ainda, nós temos então a alergia, a doença celíaca, que é autoimune, e nós temos também a sensibilidade ao trigo não celíaca. Sensibilidade. Que aí ela não é autoimune, porque os exames lá que a gente faz para diagnosticar vêm negativo, mas a pessoa, quando ingere o trigo, quando ingere o glúten, tem desconforto, tem os sintomas de má digestão mesmo relacionado ao trigo. Ô, doutora, e qual que é o percentual de pessoas que têm uma dessas 3 opções? É grande, né, eu acho. Sim. Porque, meu Deus, a gente percebe que se você resolver fazer uma dieta sem glúten, meu Deus, a sensação de bem-estar quando você, depois das refeições, é tão melhor, pelo menos pra mim é. Mas eu nunca fui atrás pra saber se eu tenho alguma coisa com relação ao glúten. Mas eu noto que se eu não ingerir, eu fico muito melhor. É isso aí. Sem sensação de estufamento, que se fala, né? É isso. Barriga dura, aquela coisa, né? Enfim, então é bem diferente. É isso aí. O glúten, ele já é má digerido pelo ser humano, né? Ele é mais inflamatório. E aí, muitas vezes, principalmente em quem tem alguma dessas patologias, ele vai provocar sintomas. Certo. Só que aí que entra um problema. É a gente tirar o glúten sem realmente ter um diagnóstico. Aí que entra a parte médica e a importância de a gente consultar quando tem sintoma relacionado ao trigo, enfim, né? Aos alimentos que contêm glúten. Mas a pessoa não pode tirar simplesmente, eu quero tirar o glúten, deu, acabou, não quero mais. Não deve. Por que não deve? Porque é nesse momento que a gente perde a chance de fazer o diagnóstico. A partir do momento que, por exemplo, a Tamara tirou o glúten, se sentiu bem. Ah, doutora, melhorei, tô bem, digestão tá boa. Vem no médico. Eu preciso que esteja ingerindo glúten para a gente fazer o diagnóstico, para os exames mostrarem a alteração. Certo. Quando vem no médico já sem o glúten na dieta, já com uma dieta sem glúten, o que a gente tem que fazer? Reintroduzir o glúten. Fazer comer novamente. E aí esse processo é muito mais difícil para quem já retirou o trigo, o glúten da dieta. Então, o principal erro é a gente tirar o glúten do dia a dia, antes de realmente passar numa avaliação com um médico, passar numa avaliação com um gastro, com um especialista, para realmente fazer o diagnóstico. Perfeito. Bom, eu vou fazer algumas perguntinhas aqui, doutora, que eu acho que tem muito a ver com essa questão de desmistificar, né? Claro. Porque, por exemplo, sensibilidade ao glúten é a mesma coisa que doença celíaca? Você já falou que não é. Isso mesmo. Né? A doença celíaca pode surgir na idade adulta? Pode. Ela pode se manifestar na idade adulta. A doença celíaca, na verdade, é uma doença que tem um componente genético. Então, existe um gene lá que faz a pessoa ter uma predisposição, ter maior chance de desenvolver a doença celíaca. Em algum momento da vida existe um gatilho, alguma coisa que acontece ali no corpo. Isso, às vezes, na infância, na adolescência, na idade adulta, que faz realmente o corpo virar a chave e começar a lutar contra ele mesmo. Certo. Então, o gene, a pessoa já nasce com ele, né? Quem tem essa predisposição a ter a doença celíaca, já tem o gene. A gente precisa ter o gene para ter a doença celíaca. Mas essa chave, esse gatilho que faz com que a gente passe a desenvolver a doença, isso pode acontecer mais tarde, em outro período da vida. E, doutora, então isso está relacionado à questão genética, hereditária? Isso na mesmo. Família, no caso? Com certeza. É por isso que, quando a gente tem um celíaco na família, a gente tem que procurar se não tem outro. Porque a chance de um parente, né, filho, irmão, de algum celíaco desenvolver a doença é maior. Irmão, por exemplo, é 20%. Então, um celíaco, o irmão dele tem 20% de chance de também ter a doença celíaca. E pai para filho é 10%. 10%. Então, na sua família, quem é celíaco também? Investigamos, não encontramos. Claro que sempre tem aquele parente que não quer fazer o exame, que não quer descobrir. Tem também, né? E aí, doutora, é isso que eu ia te perguntar. Se a pessoa tem a doença celíaca, né? Mas ela é resistente, não quer ir ao médico e tal, tenta dar o seu jeito ali, né? Qual é o risco que ela corre ao longo do tempo? Se ela continuar, né, fazendo uso do glúten do seu jeito ali. Sim. Aí, a pessoa tendo a doença celíaca e não tratando,
ela está relacionada com outras comorbidades e outras doenças associadas. Então, ela aumenta a chance de outras doenças autoimunes, aumenta a chance de diabetes, hepatite, tireoide, alteração de tireoide, aumenta a chance de lesão de pele, tem uma série de lesões de pele relacionadas com a doença celíaca. Ok. E, claro, aumenta risco também de câncer, de neoplasia no futuro. Também não sabia disso. Tá aí a importância de a gente fazer o diagnóstico e fazer o tratamento correto. Ok. Né? Aquela inflamação contínua no intestino é o que, no futuro, aumenta a chance para outros problemas mais graves. E, além disso, claro, qual que é o problema da doença celíaca? É que essa inflamação ali no intestino, ela vai diminuir a absorção de nutrientes, diminuir a absorção de vitaminas. Então, o que acontece? O nosso intestino, ele tem um monte de vilosidades. Eu sempre mostro, eu sempre explico assim, tem uns dedinhos, né? O nosso intestino tem como se fossem essas vilosidades, que é onde ocorre a absorção dos nutrientes. Na doença celíaca, essa inflamação do intestino faz com que ele comece a perder essas vilosidades, perder esses dedinhos. Certo. E aí a gente tem um intestino careca, um intestino que não absorve mais os nutrientes. É por isso que muitas vezes celíaco tem anemia, tem deficiência de vitamina B12, deficiência de cálcio, aumenta risco de osteoporose. Tudo desregulado, né? Um desequilíbrio em todo o corpo. Doutora, mas assim, a pessoa... Que bom que hoje a gente já tem mais profissionais, né, que estão realmente qualificados para o diagnóstico, para o tratamento. Porque a gente, assim, os poucos que eu conheço sofreram bastante até descobrir, né, vários sintomas. Eu queria que a senhora falasse sobre isso. A doença celíaca causa apenas sintomas digestivos, mas quais são esses sintomas? Tá aí um problema. A gente fala que a doença celíaca, ela pode ser uma doença camaleão, a gente diz, né? Por quê? Porque ela pode ficar camuflada em outros sintomas. Então, os sintomas clássicos que a gente chama é principalmente aquela pessoa que tem diarreia, perda de peso, aquela criança que não cresce e que está sempre com diarreia. Esse é o sintoma clássico de doença celíaca. Ok. Mas isso, só 50% dos celíacos têm esses sintomas. Tá. O restante pode ter sintomas mais camuflados. Uma anemia, por exemplo, quando eu diagnostiquei a minha doença celíaca, o que eu tinha era uma anemia crônica. Sempre fazia exame lá, anemia. E aí, investigando, aí que chegou no diagnóstico, né? Só. Algumas pessoas podem ter só aftas na boca, alteração nos dentes, fraqueza, dores de cabeça recorrente. Algumas mulheres, isso é bem importante, podem descobrir a doença celíaca lá quando estão tentando engravidar, porque a doença celíaca está relacionada com infertilidade. Então, mulheres que tentam engravidar, não conseguem, muitas vezes pode ser uma doença celíaca camuflada ali na infertilidade. Olha! Outras coisas, alteração na gestação, parto prematuro, baixo peso ao nascer, são tudo doenças sintomas diferentes da doença celíaca que fazem a gente ter uma dificuldade no diagnóstico. A gente sabe que existe doutora, eu vou pegar esse teu gancho, me perdoa. Se a mãezinha ali, no caso, a gestante, né, ela tem a doença celíaca, ela pode estar passando isso pro bebê dela? Não pela gestação. Não pela gestação, mas pela genética, digamos pela assim, genética. Né? Ah, doutora, mas se a mãe é celíaca, necessariamente o filho vai ser também? Não. Ele pode carregar o gene, né? Mas não necessariamente ele vai desenvolver a doença celíaca. Certo. Né? E a gente sabe que existe um atraso no diagnóstico ali de 5 a 10 anos. Então, tem celíacos que ficam passando em consulta, fazendo exame e pela essa dificuldade, essa variedade de sintomas, às vezes até a gente chegar no diagnóstico demora 5, 10 anos. Ok. Então, isso aí já é bem documentado. E existe ainda em torno de 20% das pessoas que não têm sintoma. Tem a doença celíaca, mas não manifesta sintomas tão claros. Era a minha próxima pergunta. Então, ter sintomas não é suficiente para o diagnóstico da doença celíaca? Ter sintomas não é suficiente, a gente precisa ter outros exames que corroboram com o diagnóstico, mas ao mesmo tempo tem pacientes que têm a doença e não têm sintoma. Na verdade, às vezes são sintomas tão leves que não chamam a atenção da pessoa. Mas a partir do momento que ela faz o diagnóstico, fez o diagnóstico, tirou o glúten, começou a tratar, ela percebe. Aquela diarreia, uma vez ou outra, aquela dor de cabeça, melhora. Porque era a manifestação da doença celíaca assintomática, da doença celíaca
camuflada ali, né? Nossa, e daí como é que... Mas daí tem toda uma investigação, né? Como é que se chega, porque tu falaste ali dessa demora para diagnosticar, então justamente por causa disso, né? Isso aí. É por isso que a gente tem que ir atrás dos parentes de celíacos. Certo. Porque a maior chance dessa doença celíaca silenciosa tá nos parentes aí, onde há a maior chance de doença celíaca nesse grupo de pacientes, né? Certo. De pessoas. Doutora, sobre... Pegando aquele gancho que você falou lá no início, celíacos podem ingerir glúten em pequena quantidade? Você falou que não, né? Como é que funcionam esses cuidados? Qual a orientação? Porque você falou até do batom, né? Por exemplo. Isso aí. Então, qual que é o problema? Celíaco não pode comer, mas é só um pouquinho de glúten. Não pode. Aquele pouquinho, seja ele microscópico, já é suficiente para ir lá inflamar o intestino. E toda aquela dieta que a pessoa já vem cuidando, já vem tratando, vai por água abaixo. Deixa a pessoa vulnerável de novo, daí a outras doenças, isso aí. né? A inflamação e ao reinício da doença. Então, não é um pouquinho de glúten, é uma dieta realmente sem glúten e sem contaminação. E aí que está o problema, é aí que a gente tem que trabalhar e junto com o celíaco acompanhar, porque não é fácil. O que acontece? Imagino. Tratamento da doença celíaca, doutora, não tem remédio, é a dieta. O problema é que a dieta está presente no nosso dia a dia, quase que 24 horas. Isso aí. Ela está relacionada à nossa questão social, à interação com as pessoas. Justamente. Então, isso que a gente tem que cuidar também, porque o celíaco muitas vezes acaba se isolando, acaba não saindo, justamente por quê? Porque sabe que naquele restaurante vai ter glúten, não vou ter o que comer, e aí isso a gente tem que trabalhar para justamente não interferir na vida social também, que isso faz parte da nossa saúde, faz parte da nossa vida saudável, né? Não, e como faz... como é importante nos dias de hoje, então, quando você recebe alguém na sua casa, vai fazer um evento, alguma coisa, perguntar se tem alguém, né? Celíaco. Claro. Eu geralmente pergunto muito sobre intolerância à lactose, porque já faz parte da minha vida, então isso pra mim já é mais fácil pensar e lembrar, mas o celíaco realmente, assim, como eu não tenho pessoas ao meu redor, tem uma pessoa que é a minha chefe, então quando a gente faz alguma coisa aqui, a gente já sabe que ela é celíaca, então tem que ter o alimento dela, né? Isso aí. Mas realmente não deve ser fácil. Por exemplo, você vai num lugar, ninguém se tocou que pode ter um celíaco, né? E não tem nada. Meu Deus! Claro que o celíaco, normalmente, ele já vai avisado. Ele já né? vai, ele já fala, se prepara, eu sou né? celíaco, ele já vai preparado, né? E isso que é importante, é ele ser autêntico, assumir, não, eu tenho a doença e ele levar a comida dele e se sentir parte do meio, independente da alimentação, independente da questão do alimento, né? Mas, e doutora, como que tá hoje a dieta para os celíacos? Já tá bem melhor? Já tem bem mais opções? A gente falava isso antes, né? Como que tá isso? É fácil de encontrar hoje alimentos para celíacos? O que o celíaco pode comer para não assustar a pessoa que tá nos vendo? Tá certo. Então, assim, hoje em dia tem muito mais opção, né? Tem opções de restaurantes que contêm alimentos sem glúten. É claro que o risco da contaminação cruzada existe, então o celíaco tem que estar atento para isso. Sim. Existe uma série de organizações também, a Celbra, por exemplo, que é uma organização voltada para essa questão da doença celíaca, que ajuda a identificar estabelecimentos que estão aptos para celíacos, né? Então, a opção existe. Ela tá melhor, tá mais acessível. Você consegue identificar, por exemplo, aqui na cidade? Em Blumenau? Tem opções de restaurantes sem glúten, restaurantes que têm opções sem glúten. Claro que ainda temos muito a evoluir, né? Vou dizer que ainda a vida não é 100% normal. O celíaco tem que estar sempre preparado. Não tem naquele lugar, eu vou levar o meu alimento, eu vou levar o meu compartimento. Acho que isso ainda tende a melhorar, tende a crescer, mas a gente já está numa fase mais adaptada para o celíaco. E é por isso que é tão importante a gente também falar sobre a questão do Maio Verde, divulgar a doença, até para mostrar para as pessoas, mostrar para quem trabalha. Existe muito celíaco. Eu tenho alguns pacientes que, a partir do momento que fizeram o diagnóstico, passaram a criar uma coisa própria, a fazer alimentos sem glúten para vender, a trabalhar nesse ramo até para facilitar para os outros celíacos. Tem muita coisa sem glúten, uma delícia, gente, pelo amor de Deus. Porque a gente pensa, alimento sem glúten não vai ser bom. Muita coisa boa.
Claro, tem. Nossa, deu até uma água na boca aqui de lembrar de uns biscoitinhos aí sem glúten. É isso aí. Agora, assim, come de tudo, né? Por exemplo, come de tudo. A gente vai ver, tem glúten em muita coisa, né? Mas, por exemplo, carnes, os legumes, os vegetais, e aí o que mais? Hoje a gente tem, se quer ir para uma besteirinha, procura a opção sem glúten. Isso aí. O problema vai estar o quê? Naquilo que contém o trigo, né? São principalmente as massas, né? A cevada, cerveja, né? O centeio. É isso aí que tem que cuidar. Tem muita opção sem glúten. O problema realmente está na questão da contaminação. Isso que o celíaco tem que estar atento, né? Mas carne, legumes, frutas, uma série de opções que são sem glúten e que substitui o leite normal? Leite tranquilo. Leite não tem restrição para celíaco. Claro que existem alguns celíacos que podem, principalmente no início da doença, ter um certo grau de intolerância à lactose também. E que aí, no começo, vai acabar tendo que cuidar na questão da lactose também. Certo. Mas o leite em si e os derivados de leite não contém glúten na composição, né? Doutora, e aí o Maio Verde, então? Qual que é a ideia? Tem alguma ação em Blumenau acontecendo? Qual que é a organização em Blumenau para levar essa informação mais adiante ainda, né? É isso aí. O Maio Verde, então, é um mês de conscientização sobre a doença celíaca. É um mês em que várias entidades no Brasil inteiro, né, divulgam a doença, tentam esclarecer e mostrar que a doença existe, até para facilitar esse progresso, essa melhora do acesso tanto do celíaco a opções sem glúten, quanto para facilitar e a gente encontrar essas pessoas que muitas vezes têm a doença, não procuram atendimento e que, às vezes, com essa divulgação, com essa nossa conversa aqui, alguém em casa, opa, eu tenho esse sintoma, vou atrás, vou consultar, eu tenho um celíaco na família, opa, vou, através dessa divulgação, nesse mês especificamente, claro que a gente sempre está conversando, sempre tem que divulgar, mas nesse mês em que as atividades são voltadas para a doença celíaca. E vai ter alguma programação em Blumenau? Em Blumenau não, mas nas redes sociais a gente sempre divulga. A Célbra de Santa Catarina, em que eu trabalho também na direção, a gente sempre faz reuniões voltadas para isso, né? As reuniões normalmente são presenciais lá em Florianópolis, mas a gente tem também o nosso canal virtual, que é onde a gente faz reuniões a cada 2 meses, que é justamente para divulgar e para ajudar esses celíacos, principalmente os recém-diagnosticados. Ótimo. Tá aqui, né? Já achei a Célbra, que é a Associação dos Celíacos de Santa Catarina. Isso Dá para seguir ali no Instagram e buscar mais informações também. Doutora, eu acho que eu esqueci de te perguntar sobre como que funciona também o diagnóstico, né? Isso aí. Diagnóstico. Diagnóstico é feito através de um especialista auxiliando nesse processo, né? Inicialmente, a gente faz através de exames de sangue. Esses exames de sangue, eles vão detectar, vão mostrar pra gente a presença dos anticorpos. Então, são aquelas células de defesa lá lutando contra o intestino, né? Certo. É ali que a gente vai ver eles à tona, eles positivos. A partir do momento desses exames de sangue positivos, é muito importante fazer um exame que a gente chama de endoscopia digestiva. Esse exame de endoscopia, a gente vai lá, faz biópsias do duodeno, que é o comecinho do intestino fino. É ali que a gente vai detectar as alterações da doença celíaca. Juntando esses achados de exame, junto com a questão de sintomas, a gente consegue fechar o diagnóstico e aí definir o próximo passo. Perfeito. Então tá aí, gente, conhecendo hoje um pouco mais sobre a doença celíaca, né? Doutora, muito obrigada pela tua presença aqui hoje, adorei essa conversa, poder te perguntar muito mais coisas, né? Porque a área de gastro também é bem abrangente, não é só a doença celíaca, né, gente? Mas, doutora, queria uma dica sua para as mulheres que estão nos ouvindo, né, nos acompanhando hoje aqui no nosso podcast. Tanto uma dica mesmo pessoal na questão da saúde, de prevenção, mas também algo que a senhora queira destacar, algum livro, algum filme, alguma série que tu gostas. Tá certo. Puxando primeiro para minha área, né? Eu acho que o mais importante disso aqui, da gente conversar, é falar sobre a importância de a gente procurar atendimento, ter um estilo de vida saudável, cuidar da alimentação, fazer uma atividade física, ter o ambiente social, interagir com as pessoas. Porque aqui a gente fala
falou mais focado na doença, mas o principal para a gente evitar de ter alguma doença, algum problema, é a gente ter os hábitos de vida saudável. Então, essa é a dica principal. E quando isso não tá legal, quando sente alguma coisa, procure atendimento. Porque por trás daquele sintoma, daquele desconforto, pode ter alguma coisa que, quando diagnosticado, quando tratado, beleza. Vida normal pro futuro. Com certeza. Aquele sintominha que aparece de vez em quando, a gente insiste em deixar ele ali. Não, vou tomar um remedinho, vou mascarar o sintoma, semana que vem tá tudo bem. E assim eu fui fazendo com relação à lactose. Vinha as dores, a diarreia, não, mas é só algo que eu não comi, que não caiu direito, né? Que não caiu bem. Aí fui deixando. Quando eu vi, gente, chegou a um ponto de eu ter que ser internada, receber remédio para dor na veia, sair do hospital medicada e começar toda a crise de novo de dor. E eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, eu devo estar com muita inflamação. Aí que eu fui atrás realmente para ver que eu tava com intolerância. Olha só, a gente vai deixando, chegando numa situação muito ruim, né? Então não precisa, a gente pode investigar isso antes. É isso aí. Então fica o toque, né, meus amores? Fica a dica. Fica a dica e a dica final. A dica final. Tem um livro que eu gosto, é um livro mais infantil, mas que sempre me toca e sempre me faz guiar no dia a dia, que é o livro da Poliana. Eu adoro, é o dedinho verde na vida de cada um. Olha a gente tocar a vida de cada um, seja numa conversa do podcast, seja no nosso dia a dia. Espalhar aí coisa boa, espalhar sentimento bom no nosso dia a dia. Poliana, maravilhoso! Não imaginava que viria essa dica para fechar aqui o nosso podcast. Doutora Luísa da Damperini, gastroenterologista. A senhora atende onde? Eu atendo junto com o Dr. Juliano Ludwig, no consultório, ali pertinho do Santa Isabel, no Sten Tower. E atendo também na ISAD, fazendo procedimentos de endoscopia. Ficamos aí à disposição para quem precisar, né? Com e certeza. Também no Instagram tem o meu perfil ali, se alguém quiser seguir, a gente tá aí levando informação. Com certeza. Foi uma graça receber você aqui hoje, doutora Luísa. Um beijo, viu? Obrigada por ter vindo aqui hoje falar um pouquinho mais do teu trabalho e principalmente sobre a doença celíaca e sobre o Maio Verde. Foi uma prestação de serviço aí muito importante. Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada, tchau. gente. Obrigada por essa conversa maravilhosa que vocês acompanharam com a gente aqui também. Compartilha aí para que mais pessoas saibam, né? Tenham essas informações de prevenção e saúde. E até a próxima.